Olá a todos, extremamente feliz que vocês tenham aderido aí nosso projeto modelo para minha plataforma, nosso aulão Esquenta PSERG. Fiz aqui uma bateria de questões, selecionei, melhor dizendo, uma bateria de questões para vocês. Muitas questões aqui adaptadas à realidade do nosso concurso, porque peguei algumas questões recentes aí da CESP, PRF, PF e trouxe para a realidade do nosso concurso, trazendo aí como questões de múltipla escolha. E outras, a examinadora de vocês fui eu mesma, a tia Fê, que elaborou algumas questões, trazendo até mesmo conteúdo novo aí, pertinente, que pode ser cobrado, que é do pacote anticrime, que é a nossa Lei 13.964 de 2019. Então, espero aí que tenham gostado bastante das questões. Algumas realmente não eram inéditas, algumas já são questões aí de concursos anteriores, mas com pertinência temática para o nosso concurso. São todas questões aí, questões de concursos policiais, carreiras policiais. Então, vamos analisar a nossa primeira questão. Espero que com essa bateria de 30 questões que eu trouxe para vocês, montarem um caderno bem legal de revisão desse conteúdo que foi cobrado. Quem já é meu aluno, quem já vem me acompanhando, já teve aula de exercício comigo, sabe que, pelo menos com as minhas aulas de exercício, dá para montar um caderno bem legal de revisão. E é isso que a gente vai fazer hoje, está se propondo a fazer hoje. Ok? Então vamos analisar a primeira questão, vou jogar lá na tela para vocês. Vamos lá. Considerando o tema provas em âmbito processual penal, assinale a alternativa incorreta. A autorização, letra A, a autorização para busca e apreensão do aparelho celular smartphone, por si só, já seja suficiente para o acesso pela autoridade policial do seu conteúdo. Letra B, a confissão do acusado não dispensa a realização de exame de corpo de delito, nos casos de crimes não transeuntes. Letra C, na ausência de perito oficial, a perícia pode ser realizada por duas pessoas idôneas, portadores de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada à natureza do exame. Letra D. O reconhecimento feito por mera exibição de fotografias deve seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, não podendo servir como prova cabal de condenação em ação penal, ainda que confirmada em juízo. Letra E. A reconstituição simulada dos fatos não ofende a garantia do nemo tenedo se detegere, caso haja a condução coercitiva do imputado para sua realização. Então, dentre as alternativas trazidas aí pela minha questão número 1, qual é a que está incorreta? A incorreta é a letra E, que diz o seguinte: a reconstituição simulada dos fatos não ofende a garantia do nemo tenedo se detegere, caso haja a condução coercitiva do imputado para sua realização. Ofende, sim, a reconstituição simulada dos fatos para que ela venha a ocorrer com a presença do imputado, deve ter ali o seu consentimento. A garantia do nemo tenedo se detegere significa dizer: ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Em qualquer ato que deva ser realizado, em qualquer fase da persecução penal, que dependa ali de uma postura ativa por parte do imputado, a sua presença vai prescindir, vai ser imprescindível que tenha ali o seu consentimento. Então, é necessário aqui, na reconstituição simulada dos fatos, para que ela ocorra com a presença do imputado, que haja ali o seu consentimento. Não é possível se realizar a condução coercitiva. A condução coercitiva está prevista lá no artigo 260 do Código de Processo Penal. E quando o STF julgou a DPF 395, ele entendeu ali, na redação do artigo 260 do Código de Processo Penal, ele entendeu que não foi recepcionado pela nossa Constituição, frente à garantia do nemo tenedo se detegere, a condução coercitiva do imputado para realizar o interrogatório. E entrou nessa justificativa. Por quê? Um interrogatório é um ato que depende da postura ativa por parte do imputado. E qualquer ato, para que seja realizado, dependa aí de uma postura ativa por parte do imputado, eu vou ali ter que ter o seu consentimento. Vai ser necessário, vai ser imprescindível o seu consentimento
frente aqui à garantia do nemo teneto sidetegere, de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então, a condução coercitiva para a reconstituição simulada dos fatos, ela não vai ser possível, porque a reconstituição simulada dos fatos, para que haja a participação do imputado, deve haver o quê? O seu consentimento. Ela pode ser plenamente realizada sem ali a sua participação, mas caso haja a necessidade de ter a participação dele, ele só vai participar se ele assim quiser, se ele assim consentir, porque vigora o nosso ordenamento jurídico a garantia do nemo teneto sidetegere, de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então, a alternativa E, ela está incorreta e todas as demais estão corretas. Eu vou fazer os apontamentos aqui com vocês, caso aí tenha havido um erro. Vamos lá? Então, a questão alternativa A. A alternativa A, ela está correta. Inclusive, isso foi um julgado do STJ. Então, a letra A, ela está correta, sendo aí trazido um julgado do STJ. O RHC 75800. O RHC 75800 do Paraná. Então, essa questão alternativa A, ela está correta. RHC 75800 do STJ. E foi determinado o seguinte: a autorização para a busca e apreensão do aparelho smartphone, por si só, já seria o suficiente para o acesso pela autoridade policial do seu conteúdo. Isso está correto. Por quê? Primeiramente, o aparelho telefônico, por si só, não tem um interesse assim para a persecução penal, para a investigação criminal. O seu conteúdo que é importante. A partir do momento que a autoridade policial faz a representação para a busca e apreensão de um aparelho celular, a autorização judicial para que ocorra aquela busca e apreensão já engloba o acesso ao conteúdo daquele aparelho celular, daquele smartphone. Porque o aparelho por si só, o aparelho só, não tem interesse nenhum processual penal falando, processualmente falando, não tem interesse nenhum aqui para a investigação. O que é de interesse para a investigação? O conteúdo que está ali naquele smartphone. Então, a autorização para busca e apreensão do aparelho já engloba o acesso ao seu conteúdo. Isso foi decidido pelo STJ e a prova ali foi considerada lista porque houve a autorização judicial para busca e apreensão do aparelho e aquela autorização já engloba ali a autorização para o acesso do seu conteúdo. Então, a alternativa aí A está correta frente a esse julgado do STJ que eu trouxe para vocês, o RHC 75800. A letra B. A confissão do acusado não dispensa a realização de exame de corpo de delito nos casos de crimes não transeuntes. Está correto. Sempre que ele trouxer crimes não transeuntes, infrações penais não transeuntes, ele está querendo dizer para mim que são infrações penais que deixam vestígios. Então, sempre que trouxer ali a expressão não transeunte, está querendo dizer para mim que deixa vestígios. E se a infração penal deixa vestígios, será o quê? Imprescindível a realização do exame de corpo de delito. Isso, inclusive, está no nosso Código de Processo Penal, no artigo 158 do CPP. Então, sempre que houver a menção, a expressão não transeunte é que deixa vestígios. Em consequência disso, é necessária a realização do exame de corpo de delito na forma do artigo 158 do CPP. Ao contrário, se a expressão falar apenas transeunte, é o inverso, que não deixa vestígios. Então, se não deixa vestígios, não é necessária a realização de exame de corpo de delito. Então, preste atenção aí nessas expressões transeuntes, como aí não transeunte. Se é não transeunte um crime ou então a infração penal, ela deixa vestígios. A consequência disso é a realização de exame de corpo de delito na forma do artigo 158 do CPP. A letra C também está correta. 2 pessoas na ausência de perito oficial que tenha diploma de curso superior, preferencialmente na área técnica da realização da perícia. Isso está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 159 do CPP. Aproveita, abra o OBS
em relação a essa alternativa e coloca aí, parágrafo 1º do artigo 50 da Lei de Drogas. Então, aproveita, abre um OBS nessa alternativa C e coloca ali, parágrafo 1º do artigo 50 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. E por que eu estou falando isso? A Lei de Drogas, para que ocorra a lavratura do auto de prisão em flagrante, é necessário o laudo de constatação da materialidade da infração penal, realizada ali por um perito oficial. E na falta dele, uma pessoa idônea. Presta atenção nessa filigrama trazida pelo seu legislador, que às vezes a gente acaba derrapando porque lembra da redação lá do parágrafo 1º do artigo 159 do Código de Processo Penal. Toma cuidado com essa peculiaridade na nossa Lei de Drogas. Para a lavratura do auto de prisão em flagrante, é necessário o laudo de constatação da materialidade da infração penal e realizado por um perito oficial, na sua falta, uma pessoa idônea. Presta bem atenção nisso, ok? Coloca, inclusive, lá no seu parágrafo 1º do artigo 159, faz a remissão também o parágrafo 1º do artigo 50 da Lei de Drogas, ok? Então, abrindo o nosso OBS aí, trazendo esse conteúdo para vocês. Continuando, a letra D. A letra D também está correta. Importante a leitura aí do que diz respeito ao reconhecimento de coisas e pessoas previstos no nosso Código de Processo Penal, artigo 226 ao 228, e o que trouxe aí a alternativa foi o que determinou o STJ no julgamento do HC 598886. O STJ no HC 598886. O STJ entendeu isso daí sim, que o reconhecimento feito por mera exibição de fotografias deve seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal. Esse procedimento que deve ser seguido e observado, seja ali no reconhecimento pessoal, seja ali por reconhecimento meramente fotográfico, ele está previsto lá no artigo 226 do CPP. E ressalta aí a alternativa que foi ressaltada inclusive pelo STJ. Não pode esse reconhecimento servir como prova cabal de condenação em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Então, a alternativa D reflete o que foi julgado no STJ nesse HC 598886. 598886. Realmente, o reconhecimento, ele tem um procedimento legal a ser observado. Ele está lá previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Primeiramente, vai ser chamada a pessoa que vai reconhecer para descrever as características daquele que será reconhecido. Após ela, aquela pessoa que vai fazer o reconhecimento, narrar ali as características daquela pessoa que vai ser reconhecida, a pessoa a ser reconhecida, ela deve ser colocada sempre que possível ao lado de outras pessoas que tenham ali características semelhantes com ela. E esse procedimento do reconhecimento previsto lá no artigo 226, reconhecimento pessoal, ele também deve ser observado no momento do reconhecimento fotográfico. E tanto o fotográfico quanto o pessoal não devem servir de prova cabal para condenação em uma ação penal, mesmo que esse reconhecimento seja ali novamente reformulado em juízo. Então, mesmo que esse reconhecimento seja feito em juízo, novamente feito em juízo, ele não vai servir de prova cabal para a condenação, mas deve seguir os requisitos ali do artigo 226 do Código de Processo Penal. Mesmo aí o reconhecimento sendo pessoal ou o reconhecimento ali sendo o fotográfico. Então, a alternativa D aí, ela está correta, jogo na tela para vocês. A alternativa D está correta, reflete aí o julgado do STJ que eu acabei de fazer menção, ok? Questão 1, gabarito letra E. Continuando, questão de número 2 agora. Questão de número 2 traz o seguinte. Após ligação anônima, a polícia realizou busca em determinada casa,
onde encontrou pessoas preparando pequenos pacotes de determinada substância, aparentemente entorpecente, os quais foram apreendidos além de armas de fogo de alto calibre. Durante a diligência, o delegado informalmente realizou entrevistas com pessoas que estavam no domicílio. Durante essas entrevistas, um dos indivíduos confessou a prática do delito e posteriormente colaborou com a identificação dos demais membros da organização criminosa. A partir das informações do colaborador, foi realizada uma ação controlada. De acordo com a situação hipotética, assinale a alternativa correta. A letra A. A busca domiciliar, fundamentada em notícia anônima, foi válida, em razão da descoberta de situação que culminou em flagrante delito. Letra B. A substância apreendida deve ser submetida à perícia para a elaboração de laudo de constatação provisória de natureza e da quantidade da infração penal. Análise que deve ser realizada por perito, o qual, por sua vez, ficará impedido de elaborar o laudo definitivo. Letra C. A ação controlada na investigação de organização criminosa independe de prévia autorização judicial e parecer ministerial. Letra D. De acordo com o STF, a entrevista informalmente realizada pela autoridade policial durante a realização da busca domiciliar não viola as garantias individuais do preso. Letra E. A colaboração realizada de forma efetiva e voluntária à investigação poderá acarretar diversas benesses ao preso, como a redução de até 2/3 da pena privativa de liberdade ou a substituição por restritiva de direitos, mas não o perdão judicial. Dentre as alternativas trazidas pela minha questão número 2, qual aí está correta? A correta é a letra C. C de Charlie. A correta é a letra C. A ação controlada na investigação de organização criminosa independe de prévia autorização judicial e parecer ministerial. Lá no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850 de 2013, é necessário que a comunicação à autoridade policial, que é diferente de você pedir autorização. Então, a ação controlada prevista lá na Lei de Organização Criminosa não independe de autorização judicial. Ela depende apenas de quê? De uma comunicação à autoridade judicial, que é diferente de você pedir autorização. Então, isso está previsto lá no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Então, a alternativa correta aí é a nossa letra C. Vou jogar na tela para vocês a letra C. Vamos analisar as demais, o que está errado entre elas. Vamos começar lá de cima. Letra A. A busca domiciliar fundada em notícia anônima foi válida em razão da descoberta da situação que culminou em flagrante delito. Ok que no momento que eles adentraram aquela casa, eles encontraram ali drogas, eles encontraram ali armas de fogo de alto calibre, em situação ali trazendo no primeiro momento um crime permanente. Mas o ingresso não foi válido. Por que o ingresso não foi válido? O ingresso só se deu em razão de uma denúncia anônima. Não houve nenhuma fundada razão para que a autoridade policial e os seus agentes adentrassem aquela casa. Eles não tinham justificativa nenhuma, indícios nenhum de que ali dentro daquela casa ocorria ali um tráfico de drogas, teriam ali drogas, armamento pesado. Então, em razão disso, um ingresso não é válido. Isso, inclusive, o que está aí disciplinado na letra A, está incorreto, óbvio, mas o que está disciplinado aí na letra A, de forma correta, seria que não seria válido, mesmo que adentrasse e encontrasse uma situação flagrancial, um ingresso aí seria inválido e, consequentemente, essa prova seria considerada ilícita, porque a entrada forçada no domicílio tem que ter ali uma justificativa prévia de que estava ocorrendo ali uma infração penal. Deve-se demonstrar ali que haja elementos mínimos de que uma infração penal está ocorrendo
para que o ingresso forçado naquele domicílio fosse válido. Isso, inclusive, é a tese de repercussão geral. Quando eu falo em tese de repercussão geral, é do STF. O STF é a tese 280, julgado aqui no RE 603616. Então, isso já foi, inclusive, julgado pelo STF, fixada ali uma tese de repercussão geral, tema 280, julgado aqui no RE, que é o recurso extraordinário, 603616. Então, 603616. Então, a entrada forçada naquele domicílio deveria ser justificada pelo quê? Por prévios indícios de que estava ocorrendo uma infração penal. Quando o STF traz ali justa causa a fundamentar o ingresso no domicílio, ele deve ser demonstrado ali pelas autoridades policiais e seus agentes que estavam presentes elementos mínimos quanto a uma infração penal está ocorrendo. E não havia ali indícios de que nenhuma infração penal estava ocorrendo. Eles só sabiam e ficaram sabendo através do quê? Da ligação anônima. Porque se não fosse a ligação anônima, eles não teriam como saber que dentro daquele domicílio estava ocorrendo aí uma infração penal. No caso aí, um tráfico de drogas, enfim, tinham armas ali presentes também. Então, não teria como saber. Então, o ingresso ali foi inválido, não foi válido. Deixa eu jogar aqui para vocês a tela para a gente continuar. Então, aí, como não tinha nenhuma justificativa prévia, conforme o direito, obviamente, para o ingresso forçado naquele domicílio, esse ingresso vai ser aí arbitrário. Não houve nenhum elemento mínimo a caracterizar a justa causa para a busca domiciliar. Então, a letra A está incorreta. A letra B, vamos lá. O perito, ele não fica impedido de elaborar o laudo definitivo. Então, ele não fica impedido de elaborar o laudo definitivo. O erro da questão B, da alternativa B, desculpa, é lá embaixo, quando ele fala assim, impedido. Então, ele não fica impedido, tá lá no parágrafo 2º do artigo 50 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. A letra C é o nosso gabarito, já dei inclusive onde ele está, artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. A letra D, que fala que não viola as garantias individuais do preso, viola sim. Caso haja a necessidade de se interrogar aquele preso, mesmo que seja, entre aspas, como falam, uma conversa informal, não há, para dizer a verdade, não existe essa conversa informal. Mas qualquer diálogo que você tiver com o preso e quiser, obviamente, usar isso contra ele, para você se validar, você tem que o quê? Adverti-lo do seu direito ao silêncio. É o chamado aqui aviso de Miranda. Então, o STF já decidiu isso. Primeiramente, que não existe conversa informal entre a autoridade policial e o preso. Caso ele queira falar com o preso e queira utilizar aquilo que foi ali dito naquele diálogo contra ele, ele deve o quê? Observar e adverti-lo do seu direito ao silêncio. E que, inclusive, ele tem também o direito de assistência jurídica. É o chamado aí aviso de Miranda. Na nossa Constituição, a gente encontra, não de forma expressa, mas retiramos aí essa garantia do aviso de Miranda, lá do direito norte-americano, aqui no artigo 5º, inciso 63 da Constituição, em que diz que o preso tem direito à assistência jurídica e também direito ao silêncio. Então, qualquer diálogo com o preso, ele deve ali ser advertido de que ele pode permanecer em silêncio e de que, inclusive, ele tem direito à assistência jurídica. Então, como fala aí a alternativa D, deixa eu jogar aí na tela para vocês, como fala aí a alternativa D, de acordo com o STF, a entrevista informalmente realizada pela autoridade policial durante a realização de busca e apreensão viola, sim, as garantias individuais do preso, porque não existe conversa informal,
a todo momento em que você fala ali com o preso, você deve adverti-lo de que ele tem direito ao silêncio, inclusive de assistência jurídica, para ser válido todo aquele diálogo e, consequentemente, você poder utilizar isso contra ele. Enfim, então viola sim, isso foi inclusive julgado no STF, trouxe aqui um julgado em que fala isso, que é a reclamação, aí você abrevia RCL, reclamação, aí você vai abreviar RCL 33711. O STF julgou, um dos julgados em que o STF fala isso, é a reclamação RCL 33711 de São Paulo. Isso, inclusive, você retira também da DPF 395, que já falamos dela quando falamos da garantia do Nemo Teneto Cidtegere, da condução coercitiva, em que ali também se fala dos direitos assegurados da pessoa presa, e um desses direitos é o de permanecer em silêncio, de ter assistência jurídica, que entre a autoridade policial e o preso não há esse diálogo informal, ele deve ser ali advertido de que tudo que ele falar pode ser utilizado contra ele, inclusive ele tem, em razão disso, o direito ao silêncio e também de uma assistência jurídica. A gente retira aí o aviso de Miranda da nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 63, que traz o direito ao silêncio e o direito de assistência jurídica. A letra E, o que está errado aí é a parte final. Também é possível perdão judicial. Então, também é possível perdão judicial. Isso você encontra lá, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, isso você encontra lá no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Então, é possível sim o perdão judicial, tá lá no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Então, a nossa questão 2, o gabarito aí é letra C de Charlie, letra C. Então, continuando aí, questão de número 3. A questão de número 3 fala o seguinte: renomado médico, especialista em inseminação artificial, ao atender suas pacientes em seu consultório no período de 2/1 de 2017 e 1/12 de 2017, praticou o crime de violação sexual mediante fraude com 15 mulheres, todas maiores de 18 anos de idade e livres de qualquer tipo de vulnerabilidade. Em 2/1 de 2019, um repórter noticiou os fatos em seu programa de televisão, o que ganhou enorme repercussão nacional e internacional. Em razão disso, todas as vítimas do médico se sentiram encorajadas e procuraram a delegacia de polícia com atribuição. Oportunidade em que requeriram ao delegado de polícia titular da unidade a instauração do inquérito policial para investigar os fatos. Sobre a situação apresentada, o delegado de polícia titular da unidade deverá: letra A, indeferir todos os requerimentos formulados pelas vítimas e não instaurar inquérito policial, vez que a punibilidade do médico está extinta pela prescrição, face à ausência da propositura de queixa no prazo legal. Letra B, deferir os requerimentos formulados pelas vítimas e instaurar inquérito policial, pois se trata de crime de ação penal privada. Letra C, deferir os requerimentos formulados e instaurar inquérito policial, desde que as vítimas exerçam o direito de representação, pois se trata de crime de ação penal pública condicionada. Letra D, os requerimentos formulados pelas vítimas os requerimentos formulados pelas vítimas e instaurar um inquérito policial, uma vez que se trata de crime de ação penal pública incondicionada. Letra E, indeferir todos os requerimentos formulados pelas vítimas e não instaurar um inquérito policial, vez que a punibilidade do médico está extinta pela decadência, face à ausência de representação no prazo legal. E aí, dentre as alternativas trazidas pela questão de número 3, qual que está correta? Toma bastante cuidado com questões que trazem datas. Com certeza ela está querendo cobrar um conhecimento maior de vocês. A alternativa que responde à nossa questão de número 3 é a letra E. Deve-se indeferir todos os requerimentos formulados pelas vítimas e não instaurar o inquérito policial, vez que a punibilidade do médico está extinta pela decadência face à ausência de representação no prazo legal. Isso está correto. Vamos lá. O crime de violação sexual mediante fraude
é um crime previsto lá no artigo 215 do Código Penal, crime contra a dignidade sexual. O capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, eles foram, entre aspas, assim, recentemente alterados. Em 2018, assim digamos, recentemente alterado, pela Lei 13.718 de 2018. E ela foi publicada ali em 25 de 9 de 2018. Por que eu estou ressaltando datas para vocês? Preste atenção e anota isso. Vamos lá, vamos repetir novamente e anota aí no seu caderninho, por favor. O capítulo pertinente aos crimes contra a dignidade sexual foi alterado pela Lei 13.718 de 2018 e essa alteração foi publicada no dia 25 de 9 de 2018. Trouxe diversas alterações. Trouxe ali alterações de conteúdo, trazendo novos tipos penais nos crimes contra a dignidade sexual, mas de interesse processual penal, ela alterou o artigo 225 do Código Penal, modificando a iniciativa da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Antes da alteração, antes da Lei 13.718 de 2018, crime contra a dignidade sexual. A regra é que a iniciativa da ação penal era pública, condicionada à representação. Excepcionalmente se tratando de uma vítima menor de 18 anos ou vulnerável, em que a ação penal seria pública incondicionada. Crime contra a dignidade sexual, a ação penal era pública condicionada à representação. Ou seja, era necessário a manifestação de vontade para início da persecução penal. Para qualquer fase da persecução penal, para que ela seja impulsionada, deveria haver o quê? A manifestação de vontade da vítima ou do seu representante legal. Aí veio a Lei 13.718 de 2018. Altera a iniciativa da ação penal dos crimes contra a dignidade sexual, modificando ali o artigo 225 do Código Penal, dizendo que crime contra a dignidade sexual, iniciativa da ação penal pública incondicionada. Então, todos os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser de ação penal pública incondicionada. E qual é a consequência disso? Independe de qualquer tipo de manifestação de vontade para ter se instaurado aqui a persecução penal. E esse conteúdo é benéfico ao réu ou não? Consequentemente, não é benéfico ao réu. Porque se não é necessário qualquer tipo de manifestação de vontade para ter instaurado a persecução penal, por exemplo, a autoridade policial que toma conhecimento da prática de qualquer crime contra a dignidade sexual, ela pode o quê? Instaurar um inquérito policial de ofício. O MP, a mesma coisa. Havendo ali requisitos quanto à justa causa, condições da ação preenchidos, ele pode o quê? Sem a necessidade de manifestação de vontade, ingressar aqui com a ação penal oferecendo a denúncia. Então, esse conteúdo, ele não é benéfico ao réu. Consequentemente, ele vai o quê? Retroagir ou não? Se ele não é benéfico, ele não vai retroagir. A retroatividade é só no que diz respeito ao conteúdo que for benéfico ao réu. Isso está lá no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Então, toda norma que modifica iniciativa da ação penal, o seu conteúdo ele é misto, o seu conteúdo ele é híbrido, é uma norma processual penal, processual material. Em consequência disso, tem que ser analisado ali se o conteúdo novo tem benefícios ou não para o réu. Porque se não houver benefícios, ela não vai ser o quê? Retroativa. Não vai ocorrer a retroatividade. É o que aconteceu aqui. Como alterou a iniciativa da ação penal e aquele conteúdo ali não trouxe benefícios para o réu, o que acontece? Não vai haver aqui a retroatividade.
Então, essa norma, como eu falei para vocês, ela começou a valer a partir de quando? 25 de nove de 2018. Então, crimes contra a dignidade sexual ocorridos de 25 de nove de 2018 para frente, ação penal pública incondicionada. Para trás, aqueles que já ocorreram, segue a regra anterior, porque a regra nova não traz benefícios ao réu. Ela é mais maléfica, ela não é benéfica. Consequentemente, ela aplica-se da data da sua publicação para frente. Não ocorre ali a retroatividade. Então, crimes contra a dignidade sexual ocorridos do dia 24 do 9 para trás, porque do dia 25 do 9 de 2018 começa a valer a nova regra dos crimes contra a dignidade sexual, ação penal pública incondicionada, para trás a regra anterior, em sendo aí a iniciativa da ação penal pública condicionada à representação. E vocês viram aí que a nossa questão, ela traz datas. Quando é que esses crimes de violação sexual mediante fraude ocorreram? No dia 2 de 1 de 2017 até 1 de 12 de 2017. Então, dentre esse período que ocorreu aí esses crimes contra a violação, esses crimes contra a dignidade sexual, que é o crime aí previsto no artigo 215, que é o crime de violação sexual mediante fraude. Então, como ele ocorreu à época da vigência da lei anterior, por ela ser mais benéfica, porque tivemos uma lei nova que não trouxe esse conteúdo benéfico ao réu, então, consequentemente, ela não vai retroagir, então vai seguir a regra anterior, que estava vigente à época. E era necessário o quê? Manifestação de vontade, representação. E o direito de representação, ele está onde? Ele está previsto lá no artigo 38. E deve ser desde o conhecimento da autoria. Temos um prazo de 6 meses para exercer ali o direito de representação, sob pena de decairmos desse direito e, consequentemente, o que? Extinguir-se aí a punibilidade. Então, como esse crime de violação sexual mediante fraude ocorreu nesse período de 2 de 1 de 2017 até 1 de 12 de 2017, estava vigente o quê? A regra antiga. Porque a regra nova não traz benefícios, então, consequentemente, ela não vai retroagir. Então, estava em vigor a regra antiga, que necessitaria de quê? De representação, inclusive no prazo de 6 meses. E essas mulheres foram quando na delegacia? Em 2 de 1 de 2019. Já tinha passado o prazo decadencial para apresentar a manifestação de vontade, para exercer ali o direito de representação. Essa questão é bem bacana, é uma questão do concurso, se eu não me engano, de oficial da Polícia Militar. Ela foi bem legal e trouxe aí um conteúdo, tanto de processo penal, trazendo aí pertinente à iniciativa de ação penal, sucessão de lei no tempo, forma de instauração do inquérito policial. Essa questão aí cobrou todos esses conhecimentos desses pontos que eu acabei de falar aqui para vocês. Questão bem bacana. A questão aí número 3, a alternativa que responde é a letra E. Então, já teria culminado ali o prazo legal para elas manifestarem a vontade em ter ali iniciada a persecução penal, ok? Então, a letra E aí responde ao nosso gabarito. Eu vou encerrar esse nosso bloco, próximo bloco aí trazendo mais questõezinhas para vocês, ok? Então, até daqui a pouco.